Eu já ouvi de tudo nesses anos todos de plantão. Gritos, sussurros, despedidas, mas nada me preparou para o que aquele homem me disse quando acordou do coma. Não eram palavras comuns, não pareciam vir dele. Era como se uma outra voz, mais antiga, mais profunda, estivesse usando o seu corpo para falar comigo. E o mais estranho é que ele sabia coisas que ninguém mais poderia saber, nem mesmo ele. Até hoje eu não consegui esquecer o que senti naquele momento. Foi como se o tempo parasse, como se o hospital todo silenciasse só para que eu ouvisse aquelas palavras. Eu tentei racionalizar, juro que tentei, mas tem coisas que a lógica não explica e talvez nem deva. Se você acha que já viu de tudo dentro de uma enfermaria, espere até ouvir o que aconteceu naquela noite, porque depois disso, minha fé e meu medo nunca mais foram os mesmos. Era uma noite comum no pronto-socorro, plantão calmo, aquele silêncio tenso que sempre antecede algo estranho. Eu estava conferindo as medicações da ala 2 quando ouvi um barulho vindo do leito 7. O paciente, um senhor de uns 70 anos, estava em coma havia dias, sem resposta, sem reação, monitor estável. Mas naquele momento ele se mexeu, levemente, como se estivesse tentando acordar. Fui até lá achando que era espasmo muscular, normal em alguns casos. Mas não, ele abriu os olhos, lentamente, me encarou, mas o olhar não era dele. Parecia que eu estava sendo observada por algo muito mais antigo, mais denso. Ele sorriu, mas não era um sorriso humano. Era um sorriso que me atravessou como uma lâmina gelada. Então ele falou, só uma frase que ninguém ali jamais esqueceria. Aquilo me fez gelar dos pés à cabeça. Não tinha como ele saber aquilo, nem os médicos, nem a família sabiam. Era um segredo que só eu carregava. E ali estava, sendo exposto por alguém que tecnicamente estava em coma profundo. Voltei 2 passos, meu coração disparou e por um segundo achei que ia desmaiar. Tentei manter a calma, chamei o médico, mas antes que ele chegasse, o homem fechou os olhos de novo e voltou ao coma, como se nada tivesse acontecido, como se aquele momento surreal nunca tivesse existido. Mas eu sei o que vivi, eu sei o que eu vi, e até hoje eu não consegui encontrar explicação. Se foi um milagre, um aviso ou um contato espiritual, eu não sei. Mas posso afirmar, algo muito além da medicina passou por aquele leito naquela noite. E depois disso, nada mais foi como antes, nem para mim e nem para aquela enfermaria. No começo da noite, tudo estava estranhamente tranquilo. O tipo de calmaria que mais assusta quem trabalha em hospital. Enfermeira há anos, eu já sabia reconhecer esse tipo de silêncio. Não era paz, era o vácuo antes da tormenta. Fui revisar a ala onde estavam os pacientes em estado mais grave e me detive no leito 7. Um senhor que havia dado entrada 3 dias antes em coma profundo, vítima de um AVC extenso. Nenhum sinal de melhora, nenhuma resposta aos estímulos. Médicos disseram que o quadro era irreversível. A família já começava a aceitar a despedida. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que não tem lugar nos prontuários médicos. Começou com os monitores. Um leve chiado, depois um pico estranho nos batimentos. Nada alarmante, mas o suficiente para me fazer observar com mais atenção. Me aproximei do leito. O senhor estava imóvel, como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação densa, como se o quarto tivesse ficado mais frio. E então ele se mexeu. Primeiro a mão, depois a cabeça. Abriu os olhos, lentos, profundos, como se estivessem vindo de outro lugar. Aquilo já seria estranho o bastante, mas o que aconteceu em seguida tirou tudo da normalidade. Ele me encarou com um olhar que parecia saber mais sobre mim do que qualquer um, e falou. Sua voz saiu rouca, arranhada, mas clara. Você precisa ir à sala dos arquivos. Lá está o nome que procuras. Meu corpo inteiro arrepiou. Aquela frase, aquele conteúdo, eu nunca havia comentado com ninguém. Mas há meses eu sentia que alguém havia falsificado uma entrada no sistema,
Um nome sumido, uma ficha apagada, algo errado que envolvia a morte de uma paciente que sempre me incomodou. Eu pensei estar exagerando, pensei em esquecer. Mas o senhor em coma sabia. Ele sabia da minha dúvida, sabia que eu desconfiava e me deu um direcionamento exato. Eu perguntei: quem é você? Ele apenas sorriu, um sorriso que não expressava alegria. Era um gesto cheio de intenções que eu não compreendia. Senti um calafrio percorrer a espinha. De repente, os batimentos cardíacos começaram a cair, os monitores começaram a apitar, e antes que eu pudesse chamar ajuda, ele voltou ao coma, imóvel como antes. Mas algo havia mudado em mim. O ar parecia mais denso, e o tempo parecia estar suspenso. O médico chegou e verificou os sinais. Tudo normal. Não houve registro de alteração. E eu? Eu fiquei ali, em pé, sem saber se tinha enlouquecido ou se era parte de algo muito maior. Naquela mesma noite, tomei coragem e fui até a sala de arquivos, um lugar que ninguém visitava àquela hora. Luz fraca, pilhas de prontuários antigos. Comecei a vasculhar sem saber exatamente o que procurar. Mas então, num fichário desgastado, encontrei uma ficha antiga, parcialmente rasgada, e ali estava o nome. Um nome que eu não via há anos. Uma paciente que morreu em circunstâncias mal explicadas. E ao lado, em letra tremida, alguém havia escrito: ela tentou avisar, mas ninguém ouviu. Meu coração quase parou. O nome da paciente era o mesmo que aquele senhor havia sussurrado na manhã anterior. Ele não poderia saber disso, nem sob hipótese alguma. A ficha havia sido escondida, arquivada fora da ordem, e mesmo assim, ele sabia. Voltei à enfermaria com a sensação de estar sendo observada, e então percebi. O leito 7 estava vazio. O paciente havia sido transferido para a UTI durante a troca de turno, mas ninguém me avisou. Fui até a UTI, perguntei sobre ele. Me disseram que ele nunca esteve ali, que o paciente do leito 7 havia falecido 2 dias antes. Aquilo não fazia sentido. Eu falei com ele naquela noite, ouvi sua voz, senti sua presença. Como poderia estar muito antes disso? Pedi a ficha. A médica plantonista trouxe. Data do óbito, 2 dias antes da conversa. Olhei para ela em choque. Ela confirmou. Sim, ele faleceu antes. Foi velado, cremado e a família já havia ido embora da cidade. Naquele instante, o chão sumiu sobre os meus pés. Eu conversei com um morto. Recebi uma mensagem de alguém que oficialmente não poderia mais falar. E o mais assustador, a ficha que ele mencionou realmente existia. Aquilo não era invenção da minha cabeça. Algo real e ao mesmo tempo impossível havia acontecido. E só quem vive algo assim entende o tipo de medo que nasce depois. Porque quando as leis da vida e da morte são quebradas, nada mais é seguro, nada mais é previsível. Eu só sabia de uma coisa: aquela história não tinha terminado ali. Aquilo era apenas o início. Naquela manhã seguinte, o quarto 203 estava diferente. Nem a luz entrava do mesmo jeito. Era como se o sol hesitasse em tocar aquele ambiente. Como se houvesse um filtro invisível sobre as janelas. Quando empurrei a porta para entrar, senti um arrepio inexplicável que percorreu minha espinha. Havia um cheiro estranho no ar. Não era odor de infecção nem de medicação. Era algo ancestral. Um cheiro antigo, quase de terra molhada com incenso queimado. O tipo de cheiro que a gente não sente com o nariz, mas com a memória da alma. Seu Amaro estava deitado, com os olhos fechados, mas sua expressão não era de repouso, era tensão pura. Testa franzida, mandíbula cerrada, como se estivesse enfrentando algo ou alguém ali, no escuro do próprio coma. A monitorização estava estável, tudo dentro da normalidade, mas eu sabia. Sabia que havia algo ali, rondando aquele quarto. Minha avó, benzedeira do interior, dizia que certos comas são travessias.
e que alguns doentes não estão exatamente dormindo, mas sendo mostrados, testados. Passei a observar os sinais. Na primeira noite, o monitor cardíaco oscilou por 2 minutos sem nenhuma alteração física aparente. O ritmo aumentava, depois caía. De novo. De novo. E no visor, entre os números, juro por tudo que é mais sagrado, apareceu algo que jamais vi, uma sequência rápida, como um glitch, mostrando letras em vez de pulsos. Vide. E depois sumiu. Achei que era coisa da minha cabeça, cansaço, sono, meus olhos mentindo. Mas na noite seguinte, outro enfermeiro, Robson, veio até mim assustado. Ele cuidava de um paciente do lado oposto do corredor. Disse que viu uma sombra no vidro do 203. Achou que era eu, mas eu estava na copa. Ele jurava ter visto uma figura parada, de branco, mas o jaleco parecia antigo, como os usados há décadas. Pedi transferência de plantão para o noturno nos dias seguintes. Queria estar lá, queria entender, mas, confesso, também sentia medo. Um medo que não vinha da razão, mas de dentro do osso. Eu já tinha perdido colegas, segurado mãos que pararam de pulsar, cuidado de corpos e espíritos, mas aquilo era diferente. Era como se algo tivesse abrindo um portal entre aquilo que chamamos de vida e o que ousamos chamar de morte, ou além. No terceiro plantão, levei comigo 1/3 antigo da minha mãe. Amarrei discretamente no suporte de soro, bem acima da cabeça de seu Amaro. Às 2 da manhã, enquanto anotava a evolução dos pacientes, a luz do quarto 203 piscou. 1, 2, 3 vezes. Fui até lá, tentando manter a calma. Quando entrei, a televisão, que nunca era ligada, estava acesa, mas o canal estava sem sinal, chiando. E no meio daquele chiado, uma voz, baixa, rouca, dizia palavras desconexas, mas uma frase me congelou. Ele está vendo. E não está só. Desliguei a TV. Tentei me convencer de que era apenas uma falha elétrica, mas algo me dizia o contrário. Olhei para o rosto de seu Amaro. Havia uma lágrima. Uma única lágrima escorrendo do olho esquerdo. Um homem em coma. Chorando. Isso para mim foi um chamado, uma senha, uma brecha. A partir daquela noite comecei a registrar tudo o que sentia, via ou ouvia. Passei a rezar antes de entrar no quarto. Sentia um frio cortante ao me aproximar, mesmo com a temperatura do hospital mantida em 23 graus. Um frio que não era térmico, era espiritual. Um frio de presença, um frio de visita. E então comecei a sonhar. Sonhos com corredores escuros, com portas entreabertas, com vozes me chamando pelo nome, sempre meu nome completo. Maria Celeste. Entre. Acordava suada, mas sem pânico. Era como se algo tivesse tentando me preparar, me ensinar, me guiar. E o ápice veio quando, certa madrugada, acordei da minha soneca no plantão com uma sensação brutal de sufocação. Meu corpo paralisado, os olhos abertos, mas o mundo ao redor distorcido. Vi de longe, no vidro da sala de medicação, uma silhueta, uma figura de branco, mas não era humano. Era alto demais, magro demais, como uma estátua viva com olhos que brilhavam como fogo sobre água. Naquela hora eu soube. Seu Amaro não estava apenas em coma. Ele estava sendo mostrado. Era o veículo, o condutor de algo que precisava ser dito, ouvido, sentido. E eu, de alguma forma, havia sido escolhida para ouvir, para receber. Continuei meus plantões, cada vez mais atenta. Observava o quarto como se fosse um altar, um local sagrado. E conforme os dias passavam, o clima ali mudava, mais leve às vezes, outras mais denso que nunca. Um silêncio que falava, uma paz que pesava.
Até que na noite em que tudo mudou, seu Amaro mexeu os dedos, lentamente, como voltar de um mergulho profundo. O monitor não apitou. A respiração seguiu no mesmo ritmo, mas seus olhos se abriram. E o que eu vi neles é o que eu vou contar agora. O que aconteceu naquela madrugada virou tudo de cabeça para baixo. Eu achei que já tinha visto de tudo nos plantões, mas aquela paciente mudou tudo. Era como se ela tivesse trazido algo com ela, algo que ninguém via, mas que todos sentiam. A temperatura da sala caiu, os aparelhos começaram a falhar sem motivo, e os olhos dela, meu Deus, os olhos dela me encaravam mesmo quando estavam fechados. Foi aí que percebi que não era só um caso clínico, aquilo era espiritual, um chamado, uma prova. E naquele instante, o que eu achava ser ciência virou silêncio. Silêncio e fé. Eu me aproximei. Tentei ignorar, mas algo me puxava. E então ela sussurrou meu nome, mesmo sem nunca ter me visto. Foi como se o tempo parasse. Eu tremia. A voz dela vinha de outro lugar, não era humana. Era como se uma força antiga falasse através dela. Me contou coisas da minha vida que só eu sabia, medos que eu nunca contei, feridas que eu escondia. Ela me disse que o que eu estava sentindo não era alucinação, era o véu sendo rasgado. Foi o ponto de virada. Aquele momento em que deixei de ser apenas enfermeira e virei testemunha. Testemunha de algo maior, algo que não se explica com um bisturi ou prontuário. E ali eu soube. Ou eu aceitava aquele chamado espiritual, ou aquilo me consumiria por dentro, porque não tem como voltar atrás depois que se vê, depois que se sente, depois que é tocado. A realidade mudou, e eu também. Tudo aconteceu de uma vez, não houve aviso, não houve tempo. O monitor cardíaco começou a apitar feito louco, as luzes oscilaram, a tomada da bomba de infusão simplesmente derreteu. Os outros pacientes começaram a gritar de dor ao mesmo tempo, como se uma força invisível tivesse atravessado o hospital inteiro. E ela, no leito 7, a mulher que não devia nem estar consciente, se sentou na cama como se tivesse acabado de acordar de um sonho profundo. Mas não era ela. O corpo era dela, mas os olhos... Aqueles olhos não pertenciam a nenhum ser humano. Eram negros, sem pupila, sem fundo. Como se eu estivesse olhando direto para o abismo. Ela abriu a boca, mas a voz que saiu não era dela. Era grave, raspada, como se dezenas de vozes falassem juntas por uma mesma garganta. Você não devia estar aqui, ela disse. Você está vendo demais. Eu congelei. Meus colegas correram para dentro do quarto, mas assim que passaram da porta, caíram no chão como se o ar tivesse sido sugado dos pulmões deles. Eu tentava gritar, mas minha garganta não respondia. Ela virou o rosto lentamente, olhando direto para mim, e murmurou algo em um idioma que eu nunca tinha ouvido, mas que minha alma reconheceu. Era como se cada sílaba cortasse meu espírito. Uma enfermeira que estava ao meu lado começou a rezar em voz alta, desesperada. No instante seguinte, a cama da paciente levitou. Sim, levitou. Ficou a quase 1 metro do chão. O colchão inteiro tremia, mas ela continuava imóvel, olhos fixos em mim. E então ela sorriu. Um sorriso lento, torto, com os lábios rachados. Você foi chamada. Acolha ou seja destruída. Foi nesse momento que o crucifixo pendurado na parede da sala caiu no chão e rachou ao meio. O vidro da janela estourou de dentro para fora, sem ninguém ter tocado, e uma ventania sem fonte, sem origem, começou a rodar dentro da sala como um redemoinho invisível. Os papéis voavam, o cheiro era de sangue antigo, de carne e incenso queimado. A sensação era de que o tempo havia parado. Eu ouvia risos, choros, gemidos vindos de todos os cantos, mas não havia ninguém além de nós ali. A porta trancou sozinha e a luz apagou. No escuro total, ela continuava ali. Eu sentia. O coração batia tão alto que parecia explodir. E então, sem aviso, uma luz muito forte surgiu do teto. Uma luz branca, mas não machucava os olhos. Aquela luz revelava tudo.
tudo o que havia sido escondido dentro de mim, meus medos, minhas culpas, minhas escolhas. E aquela presença dentro da paciente dizia: aceite quem você é. Eu comecei a chorar como criança, de medo, de verdade, de não saber mais o que era real. E ela continuava flutuando, até que num segundo, como um estalo, tudo parou. O monitor ficou mudo, o ar voltou, as luzes acenderam, ela estava deitada, dormindo como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, todos nós sabíamos. Aquela mulher não era só uma paciente, ela era um portal, um canal. E o que havia passado por ela não se foi totalmente. Algo ficou ali, dentro de mim, dentro daquele hospital. E nunca mais fomos os mesmos. Nunca mais. Ela estava lá, sentada na beira da maca, como se nunca tivesse saído. Os olhos ainda fixos em mim, mas agora sem raiva, sem ódio, só dor. Uma dor antiga, profunda, como se finalmente estivesse se rendendo. Eu não conseguia me mover. O som do monitor cardíaco preenchia o quarto com um bip constante. Pela primeira vez, ela falou. A voz era baixa, abafada, como um sussurro no fundo da minha mente. Você viu, ela disse. E então eu compreendi. Tudo. As dores inexplicáveis, os sonhos repetitivos, a sensação constante de estar sendo observada. Era como se, de algum modo, aquela paciente tivesse se ancorado em mim no momento da morte. Como se sua partida tivesse sido interrompida por algo que nem a ciência pode explicar. Eu não soube o que responder. Apenas deixei as lágrimas caírem. Senti uma onda de energia pesada sair de dentro de mim, como um sopro gelado, mas libertador. Ela se levantou da maca, caminhou até a porta, parou por um instante, olhou para trás, sorriu e desapareceu. Tudo ficou em silêncio. A sala voltou ao normal, os equipamentos desligados, as luzes estáveis. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que sim. A experiência tinha deixado uma marca, não no corpo, na alma. Desde aquele dia, nunca mais tive os mesmos sonhos, nunca mais senti aquela presença. Mas em noites muito silenciosas, quando o hospital dorme e só restam as sombras, às vezes eu escuto aquele sussurro novamente. Um lembrete de que há histórias que continuam mesmo após a morte, e que algumas almas só descansam quando são vistas. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, o que chamamos de loucura é apenas uma forma diferente de perceber o que outros se recusam a enxergar. Depois daquela noite, aprendi que hospitais não são feitos apenas de carne, osso e sangue. Eles são feitos de histórias que se recusam a morrer. Histórias que ecoam pelos corredores, nos olhares perdidos dos pacientes, nos sussurros entre os batimentos de um monitor. A ciência pode explicar muita coisa, mas há limites. E foi justamente nesse limite que algo em mim se abriu, não para o medo, mas para o respeito. Respeito pelo invisível, pelo não dito, pelo que escapa aos diagnósticos. Nunca mais duvidei das histórias estranhas que ouvi de outros enfermeiros. Nunca mais olhei com ceticismo para quem diz sentir uma presença, ouvir vozes ou ver alguém que não deveria estar ali. Porque eu vi, eu senti, eu fui tocada por algo que desafiou tudo o que aprendi nos livros. E talvez seja isso o mais assustador e, ao mesmo tempo, o mais libertador. Saber que há muito além do que os olhos podem ver e que, às vezes, tudo o que um espírito precisa é ser reconhecido, ser visto, ser ouvido. E agora me conta, você já viveu algo parecido? Já sentiu uma presença que não se explica, mesmo estando sozinho? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua história. E se você curte relatos assim, que misturam realidade, mistério e emoção, já se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio novo. Toda semana tem um relato novo que vai te fazer arrepiar.
Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo mistério.